eu não aceito aquela pessoa. Por que que tudo isso acontece na nossa vida? Como é que funciona tudo isso? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de contar uma história. Essa história me emociona toda vez que relato-a, porque realmente toca muito a fundo e é a necessidade que temos, cada um de nós, de aprendermos a apaziguar os problemas de relacionamento e também, principalmente, de deixar que isto aconteça nas nossas vidas. Permitir que essas coisas aconteçam na nossa vida, ou seja, permitir que sejamos ajudados neste processo de apaziguar, de restaurar, de reequilibrar os relacionamentos. Então conta-se que uma certa vez, dois irmãos que moravam numa área rural, eles tinham fazendas, trabalhavam com a terra, uma certa vez tiveram uma briga muito feia. A briga foi tão feia que decidiram que não mais falariam um com o outro. E no dia seguinte, ambos estavam bastante agredidos por aquela decisão, afinal de contas, eram irmãos de sangue. Pessoas que conviveram uma vida inteira debaixo do mesmo teto, vivendo, convivendo com as mesmas coisas todos os dias. E depois de uma briga, de uma desavença, resolveram que não falariam-se mais. Estavam com muita raiva, muito ódio um do outro. No dia seguinte chega a um desses fazendeiros um carpinteiro. Este carpinteiro, de forma muito humilde, pergunta se há algum serviço para fazer naquela propriedade, porque ele estava passando por ali, e ofereceu os seus serviços. O fazendeiro prontamente disse: claro, temos sim. Temos um serviço para que você execute aqui na propriedade. Eu gostaria que você construísse. Sabe aquele riozinho que tem ali? Pois é, na beira daquele riozinho, eu queria que você construísse uma cerca. Mas uma cerca bem alta. Você está vendo lá do outro lado? Ali do outro lado mora uma pessoa ingrata. Ali daquele lado mora uma pessoa que eu detesto muito. Ali daquele outro lado do rio, sabe? Naquele lugar, tá vendo aquela casa lá? Pois é. Eu não quero nem olhar mais para aquela casa. Eu não quero ver mais ninguém daquele lado de lá. Você construa uma cerca bem alta, bem fechada, para que eu não possa enxergar nada que esteja acontecendo do outro lado, na outra propriedade. Para que eu não possa ver ninguém daquele lado, porque todas aquelas pessoas são ingratas. A começar pelo proprietário, o meu irmão. Imagina, meu irmão e agiu assim comigo. Eu quero uma distância grande desse meu irmão. Eu não quero mais vê-lo. E quero que você construa ali uma enorme cerca, bem fechada. E se faltar material, você me avisa, eu estou indo para a cidade. Eu te trago mais material. E aquele carpinteiro perguntou para o fazendeiro: mas onde que está o material para a gente fazer essa obra, né? Você pode pegar ali naquele paiol, tá vendo? Lá na frente tem um paiol. Você pode pegar naquele paiol que você precisar. Repito, tem muita madeira lá dentro, tem pregos, tem o que você precisar. Mas caso você precise ainda mais, é só me avisar, eu trago mais material. Hoje à noitinha eu quero ver como é que ficou o teu serviço. Estou indo para a cidade e daqui a pouco eu volto. Posso deixar nas tuas mãos aí o serviço? Não, não. O senhor pode ir para a cidade tranquilo, que eu vou fazer o trabalho, né? Eu sou carpinteiro já há muitos anos. Não se preocupe, deixe que eu faço o que o senhor me pediu. E assim foi aquele fazendeiro para a cidade. E já estava o sol quase se pondo quando ele retorna. Ao retornar, para o seu espanto, para sua grande surpresa, percebe que não havia, naquele local onde ele pediu que fosse construída uma cerca, que não havia uma cerca. Existia sim uma grande ponte unindo as duas propriedades.
não conseguiu conter o seu furor, porque tinha solicitado para aquele senhor que construísse ali uma grande cerca, e o que ele observava era uma grande ponte. E chamou aquele carpinteiro humilde e disse-lhe: como o senhor teve coragem de agir dessa maneira? Te pedi um serviço e o senhor fez o oposto? Como o senhor se atreveu a fazer uma ponte onde eu solicitei que o senhor tivesse feito uma cerca? Por que agiu dessa maneira? Eu não consigo compreender como pode, que tipo de profissional. Naquele instante ele para e observa que em cima daquela ponte construída, estava o seu irmão. O seu irmão de braços abertos. Engoliu a seco as suas palavras, respirou sem saber exatamente o que faria. Não sabia o que poderia fazer naquele instante, mas, tomado por um impulso maior, largou aquilo que tinha em suas mãos e saiu correndo em direção àquela ponte. Subiu a ponte, encontrando com seu irmão ao centro dela, na parte mais alta, e abraçou-o de forma longa e demorada. Sentiu ali todos os bons momentos que viveram juntos e o quanto estava equivocado em manter aquela distância com alguém tão próximo. Os dois começaram a derramar lágrimas num misto de inquietude, alegria, numa sequência de uma aprendizagem tão grande sobre o quanto vale um abraço apertado daquele ser tão querido que estava afastado até então. Em meio àquela cena, o humilde carpinteiro juntava suas ferramentas, colocava na sua simples maleta e já estava se afastando em direção à porteira. Quando o fazendeiro que pediu o serviço verificou que aquele senhor estava saindo, lá do alto da ponte gritou: não, o senhor não pode sair. O senhor não vai sair daqui jamais, não, o senhor espera, o senhor vai jantar com a gente. Ele disse: não, mas eu não posso, o senhor vai ficar essa noite aqui, o senhor vai pousar na minha casa, o senhor vai jantar com a gente, com todos nós, eu faço questão. A gente tem que fazer uma festa hoje para comemorar essa reconciliação aqui entre nós e o senhor não pode, de maneira nenhuma o senhor pode sair. Eu exijo que o senhor fique aqui e permaneça conosco, ao menos esta noite. E aquele senhor, já de idade, com as suas ferramentas naquela maleta, disse: eu gostaria muito. Adoraria estar contigo, estar com vocês nesta noite. Mas existem muitas pontes para serem construídas. Meus caros amigos, quantas pontes nós estamos construindo? Será que na nossa vida a gente constrói pontes ou estamos a construir barreiras, muros, cercas? O que a gente tem feito na nossa existência? E agora nós vamos, depois dessa linda história, a tentar refletir um pouquinho sobre a necessidade da reconciliação. Eu repito, não me interprete mal. Às vezes a pessoa te agrediu, às vezes é uma pessoa que não merece a tua confiança. Nós não estamos pedindo para você entregar a porta da sua casa para esta pessoa. Nós só estamos dizendo que é necessário que isto flua, que as coisas aconteçam de forma mais elevada. Toda vez que existe um conflito, esse conflito gera um distúrbio energético em nosso interior. Por mais que você acredite que está tudo bem, no fundo não está. E na sequência, o que a gente observa são uma série de enfermidades decorrentes daquele conflito. Sejam enfermidades físicas ou psíquicas, de todas as maneiras, de todas as formas. Eu me recordo de uma certa vez
de uma senhora que veio conversar comigo, provavelmente deve estar escutando esse programa e vai se recordar, obviamente não vou dizer o seu nome, e que ela começou a me contar uma série de problemas de saúde. E eu disse: e a tua vida, como está? Está tudo bem? Disse: não, está tudo bem. E eu insisti um pouco mais: e a tua convivência com seus familiares, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Ela disse, aí ela parou um pouco, respirou e me disse: apenas a minha filha. Eu disse: o que tem a sua filha? Faz 6 meses que eu não falo com ela. Eu disse: como a senhora acha que pode estar bem em relação às pessoas à sua volta, em relação aos seus familiares e principalmente em relação à sua saúde? E justamente ela começou a desencadear, pois era sua própria filha, uma série de problemas de saúde provocados por aquela situação. Então, precisamos estar em paz com todos. Essa amiga que mandou a mensagem, que falou a respeito de sua mãe, que a sua mãe não a perdoa, ela ligou aqui pra gente, no intervalo, enquanto estava tocando a música, e deu mais detalhes da situação. Claro que eu não vou dizer o nome da pessoa que ligou para cá, nem que mandou o SMS, mas ela conta a história de que ela foi adotada, né, de que a mãe entregou-a para adoção. Aí a gente já começa a ver uma série de problemas já nas raízes. Por que que alguém, né, entrega? Claro, existem problemas de ordem financeira, muitas vezes a pessoa não tem condição de criar aquela criança, mas isso causa uma falha, uma ruptura nesse processo da formação psicológica de cada um de nós. E temos que olhar através dessas falhas. Nós temos que perceber que esses processos, né, não são de linhagem simples, não são coisas que acontecem de forma pura e simplesmente uma pessoa não gosta da outra e é assim e nada mais. Normalmente, isso está montado em cima de falhas na estrutura psicológica de cada um de nós. Perceba que cada agressão que a gente sofre, de uma maneira ou de outra, tentamos colocá-la através dos recalques para outra pessoa. Durante a meditação, a gente busca resgatar esses processos e ajustar tudo isso dentro de cada um de nós. A meditação, ela tem como um dos focos buscar aquelas partes que a gente não se entende internamente e fazer com que isso possa voltar a ocorrer de forma equilibrada. Um outro ponto que sugeri para essa pessoa que nos ligou, que mudasse a frequência vibratória, mudasse a forma de pensar. Inclusive ela disse: eu escuto todos os dias o seu programa porque eu preciso de ajuda. Não é só você que precisa de ajuda, todos nós. De uma forma ou de outra, a gente precisa aprender um pouco mais sobre nós mesmos e mudarmos essa frequência. A gente precisa buscar uma nova maneira de olhar para a vida. A gente precisa entender melhor as pessoas. E entender melhor as pessoas não é ser idiota. Não é ser uma pessoa que é passada para trás. Não é disso que a gente está falando. Você pode ter sua postura firme em relação àquilo que você quer para a tua vida. No entanto, você não sofre porque você compreende que aquela pessoa que está agindo de forma equivocada tem algum problema. E claro que tem. Vai estudar mais a fundo para você ver como essa pessoa de alguma maneira foi agredida no passado, está tentando, sem perceber, de forma ignorante, jogando isso para frente. A gente conversou já aqui no programa sobre esses mecanismos e existem diversos. E nos nossos cursos a gente ensina como você faz para compreender, como você faz para aceitar, como você faz para mudar essa maneira de olhar para o mundo e sofrer menos. O objetivo é que você sofra menos com tudo isso, ou que não sofra, que chegue a um ponto de alcançar esta plenitude de não sofrer em relação ao que acontece à nossa volta. É claro que em alguns minutos aqui de papo é impossível entregarmos uma solução clara. O nosso objetivo aqui é justamente despertar em seu interior, como aconteceu com essa nossa amiga. Ela sabe
nitidamente. E ele me falou de outras questões, enfermidades na família, né, pessoas com câncer, outros aguardando resultado de exames, ou seja, a angústia, o sofrimento. Necessitamos sair desta trajetória descendente. É preciso dar uma guinada na nossa vida, e essa guinada a gente começa a dar mudando a nossa maneira de ser, mudando a nossa maneira de agir, mudando a nossa maneira de pensar. Sim, podemos pensar de uma maneira diferente, podemos ter mais caridade para com as pessoas. Isso a gente começa mudando, sim, mudando o livro que você lê, o filme que você assiste, né, o programa lá de televisão que você gosta tanto. Mude a frequência vibratória. Vai mudando as coisas que você fala. A gente aprende a fazer isso. Aprenda a relaxar, aprenda a aliviar a ansiedade. Todas essas técnicas vão fazer com que você alcance um estado distinto e consiga olhar de forma diferente para a sua vida. Mas perceba a necessidade de mudar. Em outro bloco, em outro programa, a gente vai estar falando aqui sobre mais técnicas. De maneira pontual, a gente vai passando uma e outra técnica. Não se pode passar tudo isso. O objetivo da nossa conversa de hoje é: perceba a necessidade de mudar. Não aceite que você vai ficar sem conversar com aquele colega, com aquela colega de trabalho pro resto da vida, que você vai ficar sem conversar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu tio, com seu primo. Mas o fulano é filha da mãe, ele fez isso. Não há problema, você trabalhe isso dentro de você. Eu vou repetir, existem diversas técnicas para que venhamos a atuar nesse sentido e nós vamos passar essas técnicas no decorrer das suas solicitações, no decorrer dos programas. Mas hoje, perceba que para você conseguir encontrar essa sua paz interior, necessita de mudar a forma de olhar a esse respeito. E não deve ter ninguém à sua volta, nem amigos, nem parentes, ninguém que você não se entenda. Não pode existir isso na sua vida, porque isso vai ser motivo suficiente para desencadear uma série de problemas, sejam eles de ordem psicológica ou de ordem física.